Fala, galerinha do oitavo ano, beleza? Bom, hoje nós vamos iniciar a apostila 2, módulo 6, página 182. Então, o módulo 6 tem o título Europa, Aspectos Naturais. Então, nós vamos começar a estudar os aspectos naturais do continente europeu. Como vocês podem reparar aí na página 182, o continente europeu ele tem um litoral bastante recortado, cercado por mares e também cercado pelo Oceano Atlântico, ali na sua porção oeste. Então, pessoal, o continente ele tem uma estabilidade geológica. O que seria isso? A maior parte do território europeu está no centro de uma única placa tectônica, o que faz com que o relevo fique com um aspecto bem desgastado, não passe por modificações. Os terremotos, onde tem mais encontro de placa tectônica, é ali na porção sul, principalmente na Itália, ali na região do mar Tirreno, que vocês podem observar aí. Então, o continente europeu ele tem algumas características que são importantes. Bom, vamos lá. Então, a maior parte do relevo do continente europeu é constituído por planícies. Os planaltos são nas áreas onde tem mais instabilidade geológica, como falei para vocês ali na região da Itália. Mas a maior parte do relevo do continente é o relevo de planície, é um relevo baixo, bem desgastado. O que facilita a formação de fiordes. O que são fiordes? São fendas que a água abre e acaba invadindo o continente. Então acaba formando rios dentro do continente por causa da água que vem do mar, do oceano. Isso acontece muito ali na região da Finlândia, Noruega, tá bom? Bom, a hidrografia do continente europeu ela é basicamente constituída por três grandes rios, o Volga, o Danúbio e o Reno. O Volga é o maior rio de todos. Ele é muito navegável, porque a maior parte do relevo ali do continente europeu é um relevo de planície, e ele passa por muitos países, né? A maior parte dele passa ali dentro da Rússia. O Danúbio, ele é um rio muito importante, por quê? Porque ele serve de fronteira para 10 países. Então, o rio Danúbio, ele é o definidor, ele marca o início de um país e o fim de outro país, ou vice-versa. E o Reno, ele separa a Alemanha da França. Então, ele tem uma importância estratégica muito grande também ali no continente europeu. Bom, vamos lá. Atividade 1. Atividade 1 fala assim, observe o mapa Europa Relevo na página anterior e responda. Qual tipo de formação geológica caracteriza a região meridional do continente europeu? Quais são suas principais características? Meridional é sul, tá? Então, na região meridional do continente europeu, se vocês observarem no mapinha da página anterior, vocês vão observar que a maior parte do relevo é um relevo de planalto. E o fato a principal causa do relevo ser um relevo de planalto é o encontro de placas tectônicas que tem naquela região. Quais aspectos letra B agora, quais aspectos do relevo europeu facilitaram a fixação humana nesse continente? Justifique sua resposta. Bom, a maior parte do relevo é de planície, é um relevo baixo. Então, é muito mais fácil você construir habitações, uma cidade surgir em uma área de relevo baixo, principalmente próximas de rios, do que em áreas altas, de relevo muito íngreme, né? A habitação é muito mais difícil. Então, a facilidade da população europeia de fixar moradia foi por causa do relevo de planície. E o que faz com que as pessoas tenham uma facilidade de habitar aquela área, aquela região. Bom, agora, pessoal, nós vamos fazer a atividade 2, que está na página 187. Na página 187 a gente tem assim, com base no mapa ao lado, analisa as principais características dos rios europeus e aponte as afirmações verdadeiras e falsas. 1. Do ponto de vista geopolítico, o rio Danúbio é um dos mais importantes da Europa, pois atravessa muitos países e capitais europeias, cortando praticamente todo o continente no sentido leste e oeste. Então, sim, ele é muito importante porque ele corta muitos países, né?
do sentido leste-oeste, é verdade, pode pôr verdadeiro aí. 2. O rio Rena é navegável em toda a sua extensão. Isso o torna um dos principais ligações do centro da Europa ao porto de Hamburgo, na Alemanha. Então é só olhar aí no mapinha. O rio Reno, sim, perfeito, né? Ele liga o centro da Europa até o porto de Hamburgo, ali na Alemanha. É só olhar no mapinha. 3. O rio Sena atravessa a cidade de Paris e outras áreas turísticas, servindo de meio de transporte e principal fonte de geração de energia elétrica da capital francesa. Não, ele atravessa a França, tudo, mas não é a principal fonte de energia elétrica, não. Então, a principal fonte de energia elétrica lá na França são as usinas nucleares. Então, ele é falso, não acerta essa alternativa por causa disso. A principal fonte de energia deles são as usinas nucleares. E 4. O rio Volga é um dos mais utilizados para o transporte de cargas de pessoas na Rússia, sendo usado durante todo o ano. Por isso é a principal via de transporte desse país. Pessoal, não é certo isso, sabe por quê? O Volga ele é muito utilizado, mas como ele passa ali na Rússia, tem uma época do ano que ele congela, e aí nem todos os navios conseguem passar, quebrar o gelo. Então a temperatura é tão baixa que o rio ele congela em algumas partes. Então ela é falsa, porque não é todo ano que ele é navegável, não. Tá bom? Então tá, por hoje é isso aí, pessoal. Estudem certinho, façam tudo, que é sucesso. Um abração.